Olá, sou o professor Rafael e gostaria de falar com você sobre... Queria fazer uma pergunta para você. Você já sofreu para decompor força na vida? Você já teve que, durante lá suas aulas de engenharia, provar e olhar lá trigonometria, seno, cosseno, tangente, e quando viu não saber por onde começar, para onde ia, para onde saía, como é que ia fazer tudo aquilo? E aí o professor vem e fala assim, treliça é a coisa mais fácil que tem, é só decompor força. E aí você sente nesse momento um desespero, uma agonia. Mas eu queria te falar primeiro, antes de entrar em como se calcula e como que pode ser realmente simples o cálculo de uma treliça, é importante saber o que é uma treliça, como é que a gente define uma treliça. As treliças são elementos, são constituídas de barras delgadas, barras finas, aonde você faz a fixação ali por chapas de ligação que vão unir esses elementos. Então, a construção de uma treliça, ela é muito mais fácil, então por isso que, por vezes, se escolhe esse elemento, essa estrutura, para que se use para, principalmente, locais de indústrias e fábricas, enfim. E por que isso? Porque elas são usadas de forma que, ao instalar, ao fixar a treliça ali, você vem com a sua cobertura, posiciona o telhado ali e está resolvido. Não precisa nenhum outro mecanismo, nenhum outro elemento que possa, para que haja uma estética, inclusive uma funcionalidade daquele elemento. Então, dentro disso, há diversos tipos de treliças. Diversos. E quando a gente olha para eles, a gente começa a olhar para eles, a gente começa a pensar, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou começar esse cálculo se eu não sei nem realmente como é que usa seno, como é que eu uso as forças? Você já está pensando lá na frente? Calma, você vai ver que é muito mais tranquilo do que parece. Todas as treliças que a gente tem aqui, que tem no nosso dia a dia, elas são as mais comuns, as mais fáceis de execução. Então, por exemplo, treliça com o nome Pratt, você vai ver ela aí em diversos locais, as comumente chamadas de tesouras. As tesouras nada mais são do que treliças em forma, ora Pratt, ora no estilo Howe. Treliça do tipo leque ou até mesmo a treliça do tipo tesoura, como está aí indicado, elas são mais raras de acontecer, mas aviso você já, o método de calcular é o mesmo, não muda. A gente consegue padronizar isso e isso você vai ficar surpreso ao ver o nosso curso. Alguns dos tipos mais comuns de treliça usados são ainda a finca arqueada e a Warren. Por que arqueada, né? Porque esse arco aqui na treliça, você está pensando, já não basta as barras, já não basta os ângulos, eles querem colocar barras em arco. É porque ao você colocar a carga ali sobre a treliça, o que vai acontecer? Esse arco ele vai ceder e ele vai ficar reto. Então você ganha com isso um vão maior, você vai construir estruturas maiores. Então isso se torna um atrativo nesse tipo de treliça. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Outras treliças menos comuns, como a arco triarticulado ou dente de serra, não são tão triviais quanto as anteriores, porém, aviso você já, o jeito de calcular é o mesmo. O jeito de você formar essas treliças é o mesmo. E aí então você vai ter um diferencial sabendo calcular, sabendo um modo padrão na hora de você executar e propor um projeto de estrutura metálica de uma cobertura, você pode agora, certamente, oferecer uma estrutura, uma arquitetura diferente de treliça, sabendo que ela é tão resistente quanto as mais comuns, tá certo?
Mas não é só para telhado que treliça serve. Treliça serve para pontes, viadutos. E por que isso? Porque a gente consegue construir um elemento como esse, aqui, ó. Uma treliça e uma outra treliça do outro lado ali que eu destaco em azul para vocês, ó. Aqui. A treliça destacada em azul, ela está do lado esquerdo e aí a treliça vermelha do lado direito. Para que essas treliças funcionem de maneira solidária, ou seja, uma apoiada à outra, é instalado aí as barras de contraventamento, tanto na parte superior quanto na parte inferior dessa treliça. E com qual objetivo essas transversinas na parte inferior e também as longarinas e as barras de contraventamento superior? Para que haja realmente, para que trave a estrutura e aí não haja movimentações. Além disso, é colocado também aí, como você pode bem observar, as longarinas que vão servir de apoio para o tabuleiro. O tabuleiro é a faixa ali onde vai ter o trânsito, tanto de pessoas quanto de veículos nessa ponte ou viaduto. E tudo isso, essas treliças, elas são calculadas separadamente e elas são calculadas do mesmo jeito, todas por um método apenas, que é que vocês vão certamente aprender e vão ficar admirados da facilidade com que vocês vão calcular treliça a partir do nosso curso. Outros exemplos de tipos de pontes que a gente tem são as pontes do tipo Pratt, Warren, Parker e Howe. Elas são semelhantes com as que a gente viu para telhado, no entanto, elas são mais retangulares. E por que isso? Para que a geometria facilite realmente essa disposição na execução. Uma vantagem das treliças é a otimização do processo, tanto de cálculo, quanto do cálculo dos esforços, quanto do dimensionamento das barras. Isso facilita muito, mas muito na hora da execução. Então, e tudo isso começa com encontrar os esforços de maneira correta. Então, todo esse processo a gente faz com base nesses elementos. Outra característica das treliças que é importante e que torna elas atrativas no mercado de trabalho é a sua simetria, como vocês podem observar, principalmente nessa treliça em K, que está aqui indicada. Essa treliça em K, ela tem simetria. Se a gente olhar a treliça Baltimore, também ela tem essa. Warren subdividida. Por que subdividida? Porque aparecem elementos aqui, ó, intermediários, ó, na distância aqui, que vão... e aí vai se aumentando o número de barras, vai se aumentando o número de nós. E uma coisa que eu queria destacar para você aqui já, se você quer aprender a como identificar uma treliça, você tem que seguir alguns parâmetros, que são os seguintes. Vamos lá. Para você projetar ambos os membros e as ligações de uma treliça, primeiro vocês vão determinar a força desenvolvida em cada membro, quando a treliça é submetida a uma determinada carga. Ou seja, o projeto, para a gente conseguir realmente contemplar e observar a estrutura lá pronta e executada, a gente precisa primeiro encontrar os esforços, calcular a treliça, desmistificar primeiro essa ideia da dificuldade que há em calcular seno, cosseno, em decomposição de força, de vetores. Primeira coisa a fazer é calcular os esforços e desmistificar a dificuldade que se observa em decomposição de forças. Depois, nesse sentido, dois pressupostos são importantes para realizar, a fim de idealizar, de projetar, de considerar uma estrutura na forma de treliça, que são
os membros são unidos por pinos lisos e todas as cargas são aplicadas nos nós. Esse primeiro, a gente observa da seguinte maneira. Temos uma treliça desse tipo aqui. Nessa forma como ela está aqui indicada, eu não sei se ela é uma treliça ou não. Primeira coisa, os membros são unidos por pinos lisos. O que seria isso? Seriam articulações em todas as barras. Todas as barras têm que ser articuladas. Por que isso? Porque num sistema, em qualquer estrutura, em qualquer elemento tridimensional, nós temos 6 equações. A gente tem sempre 6 equações para representar esse elemento tridimensional. Somatório de forças igual a 0 no eixo x, y e z. E também eu tenho que somar momentos fletores em x, y e z. Quando a gente trabalha com uma estrutura plana como essa que está aqui, a gente reduz de 6 equações para 3, que são somatório de fx, somatório de fy e somatório de momento no eixo z. Então, daquelas 6, a gente cai para 3. Agora, uma estrutura plana com articulação como esse desenho que está aqui agora, das 3, eu caio para 2 equações. Eu caio para a equação somatório de fx e somatório de fy. Então, daquele conjunto de estruturas espaciais, de estruturas que vão ter 6 equações, por trabalhar com uma treliça plana, eu tenho 3 equações. Somatório de fx, somatório de fy e somatório de momento no eixo z igual a 0, as 3 equações. Agora, quando a estrutura é articulada, ela então não há necessidade de calcular somatório de momento em z, quando eu penso no cálculo dos esforços de cada barra, tá certo? Outra característica importante das treliças é que todas as cargas são aplicadas nos nós. Todas as cargas devem ser aplicadas nos nós. Caso você não aplique a sua carga no nó e não tenha, caso não a carga não esteja no nó e não tenha articulação, não é uma treliça. São elementos de viga associados de maneira inclinada, horizontal e verticalmente ali, mas não é considerado, não se configura uma treliça. Agora, se você aplicar cargas verticais, cargas nodais, cargas nos nós, você vai ter, então, com articulação, uma treliça. E um outro ponto muito interessante da treliça é que todas as cargas vão gerar para nós forças axiais, força normal de compressão e tração. Então, com isso, com 2 equações, você resolve cada barra da treliça. Somatório de fx, somatório de fy igual a 0. E eu aviso você que todas as treliças que nós vimos ao longo dessa pequena videoaula aqui, elas são todas calculadas da mesma forma. Todas iguais. Calculado com calma, com nó por nó, decompondo as forças, a gente vai resolvendo. Então, se você gostou dessa aula, se você quer aprender mais sobre treliça, entra na plataforma A Nova Classe e assista ao nosso curso. Te vejo lá. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.